Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e neste canal nós estamos realizando estudos diários das lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós estamos no 4º trimestre e ao longo desse trimestre nós estamos estudando a 3ª epístola de João. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E a partir de hoje e ao longo de toda esta semana, nós estaremos nos preparando para a lição de número 3, que tem por título: Um verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. A leitura complementar sugere para estudo devocional de hoje o Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, na lição anterior, nós vimos que um verdadeiro discípulo de Cristo foi chamado para servir. Vimos o significado de serviço, que é utilidade. Aprendemos que um discípulo de Cristo precisa ser útil às pessoas. Vimos que o maior exemplo de como se deve servir foi dado pelo próprio Cristo, que é o mais perfeito modelo e o melhor exemplo de como servir. Vimos que devemos servir a Deus, à igreja e ao povo. Vimos que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa servir dentro da igreja e fora da igreja. Falamos um pouco acerca da instituição do diaconato e a importância desse cargo. Vimos que na nossa organização eclesiástica, cada cargo precisa desenvolver as suas atribuições com o propósito de servir. E vimos também que quando nós servimos aqueles que necessitam, nós estamos servindo ao nosso Deus. Na lição do próximo domingo, nós vamos estudar mais um importante atributo que precisa ser inerente a um verdadeiro discípulo de Cristo, que é o amor. O comentarista da lição vai tratar no texto de referência do texto bíblico que nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é um texto belíssimo que trata muito sobre o amor. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja em Corinto, que era uma igreja que desfrutava de muitos dons espirituais. Contudo, os crentes em Corinto estavam tendo desavenças por querer colocar em hierarquia os dons espirituais. Um acreditava ter um dom maior do que outro. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai exortar a igreja de que nenhum dos dons que eles possuíam teria valia se não fossem utilizados através do amor. Muito interessante o texto que nós encontramos no versículo 31 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que vai introduzir o ensinamento que o apóstolo Paulo vai ministrar no capítulo 13. Porque diz: Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então perceba que o apóstolo Paulo não está condenando o uso dos dons espirituais, mas está apresentando uma melhor maneira de utilizá-los. É nesse sentido que ele vai dizer: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes,
não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Elencando alguns dons espirituais que nós acreditamos estarem presentes na igreja em Corinto, o apóstolo Paulo vai afirmar que nenhum daqueles dons faria sentido se eles não fossem usados através do amor. É interessante que ele menciona o falar em línguas, ele menciona a profecia, o dom de ciência, a própria fé, o dom de contribuir, de liberalidade, e até mesmo se alguém desse a sua própria vida oferecendo em holocausto. Nada disso teria sentido se o propósito do exercício de tudo isso não fosse o amor. Nesse momento, é necessário fazer duas ressalvas. O amor a qual o apóstolo Paulo ele está escrevendo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é um amor que se refere ao próprio atributo de Deus. Dentre os atributos de Deus, existem aqueles atributos que se comunicam ao homem e os atributos que não se comunicam. E o amor é um dos atributos que Deus resolveu transferir ao homem. Equivale dizer que um discípulo de Cristo exerce o amor que é propriamente de Deus. A segunda ressalva é que o Novo Testamento foi escrito em grego e há 3 palavras que se referem ao amor, porém com significados diferentes. O primeiro amor é o eros, que é utilizado no sentido especificamente entre o homem e a mulher. Trata do amor, da paixão, do amor entre relação de homem e mulher. Também é utilizado o amor philos. O amor philos é um amor de afeto, de carinho ou de desejo, apreço por alguma atividade. Mas o amor, que é o atributo de Deus, que se comunica ao homem, é o amor ágape. Assim, é esse o atributo que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa ter. E é sobre este amor que nós iremos estudar durante toda esta semana. Quando nós olhamos para o texto da leitura complementar de hoje, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que esse conhecido texto da Bíblia Sagrada, dito como o texto áureo da Bíblia, ele nos traz uma informação muito importante. Quando a palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho unigênito, ele se refere a um dom que no grego significa presente. O dom de Deus, ou o presente de Deus, foi dar o seu único Filho para resgate do homem que estava mergulhado em seus pecados. Amado, eu e você recebemos um presente de Deus, que foi a salvação mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E isso foi feito por amor, pelo amor de Deus, para que o sangue de Cristo nos remisse de todo o mal e de todo o pecado. Amado, esse é o primeiro devocional da semana. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais uma pequena palavra, porção da palavra de Deus, como estudo da lição que será ministrada no próximo domingo. Lembre-se, o amor de Deus é comunicado ao homem para que um verdadeiro discípulo de Cristo exerça as suas atividades para a glória dele. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, que esta palavra fortaleça a sua fé em Cristo Jesus,
Que Deus te dê uma segunda-feira de bênção e de vitória e uma semana abençoada em nome de Jesus. E que Deus te abençoe.